Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 19 de julho de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 32 do livro dos Números. Já peço, irmão, irmã, que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal, chame mais pessoas para serem edificadas pela Palavra de Deus. Já vamos clamar sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 32 do livro dos Números. Partilha ao oriente do Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham rebanhos em grande quantidade, e vendo que a terra de Jazer e a terra de Galade eram próprias para a criação dos animais, vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Neirã, Ezebom, Eliale, Sabã, Nebo e Beon, terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel, são uma terra própria para o pasto dos rebanhos, e teus servos têm muitos animais. E ajuntaram: se achamos graças diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Moisés respondeu-lhes: irão os vossos irmãos à guerra, e vós vos quedareis tranquilamente aqui? Por que quereis desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Foi justamente isso que fizeram os vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barne para explorar a terra. Foram até o vale de Escol, viram a terra e depois tiraram aos israelitas o desejo de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso, naquele dia, a cólera do Senhor se inflamou de tal modo que ele fez este juramento: os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade, exceto somente Caleb, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extinguisse toda a geração que tinha feito o mal aos olhos do Senhor. E agora, eis que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor contra Israel. Se lhe recusai obedecer, ele continuará a vos deixar no deserto, e sereis a causa da ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: faremos aqui currais para os nossos rebanhos, e construiremos cidades para nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas, até os introduzirmos na terra que lhes cabe. Enquanto nossos filhos ficaram nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra, não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse, cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção desse lado ao oriente. Moisés disse-lhes: se fizerdes isso e vos equipardes para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra
entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos, e só voltardes para as vossas casas quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel, e possuireis essa terra que desejais diante do Senhor. Mas se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabeis que o vosso pecado cairá sobre vós. Construí, pois, cidades para os vossos filhos e fazei currais para os vossos rebanhos. Mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: Teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão nas cidades de Galade. E teus servos, equipados para a guerra, marcharão ao combate diante do Senhor, segundo a ordem de meu senhor. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes. Disse ele: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, equipados para o combate diante do Senhor, e a terra vos for sujeita, lhes deixareis em possessão a terra de Galade. Mas se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós, na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben replicaram: Faremos o que o Senhor disse a teus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e nossa parte de terra será deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o de Og, reis de Bassã, a terra com suas cidades e seus distritos, e as cidades da terra circunvizinha. Os filhos de Gade construíram Dibon, Atarote, Aroer, Atrote Sofã, Jazer, Jegbá, Bet-Nerã e Bet-Arã, cidades fortes, e fizeram currais para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Ezebom, Eleale, Cariataim, Nebo e Balameon, mudando-lhes os nomes, e Sabamá, e deram nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Galade e tomaram-na em possessão, depois de terem expulsado os amorreus que ali habitavam. Moisés deu Galade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi e ocupou suas aldeias, as quais deu o nome de aldeias de Jair. Nob marchou contra Canate e apoderou-se dela, bem como das aldeias dependentes, dando-lhe em seguida o nome de Nob, seu filho, seu próprio nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.